Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero realmente que sim. E no vídeo de hoje, gente, que é um sábado, dia 2 de agosto, meu esposo vai completar 30 anos, domingo, ou seja, amanhã, dia 3. E, gente, eu pretendo fazer uma surpresa de aniversário. Aí hoje eu pretendo fazer 2 bolos, pretendo também fazer recheio, fazer o chantininho, pretendo deixar o bolo pronto. E vou dar um jeito de esconder ele, vou tentar de alguma forma esconder ele na geladeira para que ele não veja, para amanhã fazer surpresa. E também, gente, ainda hoje pretendo fazer uma faxina na casa, pretendo lavar os cabelos. Se eu não conseguir ajeitar hoje, eu ajeito amanhã. Mas pelo menos lavar, eu gostaria de lavar hoje. Vou tentar fazer tortelete. Acredito que talvez eu não consiga fazer os torteletes ainda hoje. Mas se eu não conseguir, eu faço amanhã, sem problemas. E daí, tipo, tortelete é uma coisa que de vez em quando eu acabo fazendo, porque ele gosta muito. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Se caso não dê tempo de fazer hoje, aí eu faço amanhã. E digo que é pra comer, normal e tal. Fazer bastante quantidade e tal. Então, acredito que não vai dar pra desconfiar através dos torteletes. Aqui tá tendo muito trânsito na rua, então talvez vocês ouçam uns barulhos e tal, porque a rua principal tá com desvio, aí o pessoal tá passando muito por aqui. É carro, é caminhão, é ônibus, é tudo. Então tá fazendo bastante barulho externo, mas vou tentar dar uma melhorada na edição, essa questão do áudio. Mas se eu não conseguir, já tá avisado aqui. E, gente, também eu queria pedir a colaboração de vocês, para que vocês deixem o like já aqui no começo do vídeo, para não esquecer. Muitas pessoas esquecem, inclusive eu não esqueço de dar like no vídeo das pessoas, porque já é de costume, é automático meu. Quando eu gosto do vídeo, ainda mais quando eu conheço o conteúdo de aquele canal, já vou chegando no like. Mas eu esqueço de pedir like nos meus próprios vídeos, então hoje eu lembrei, então já deixa seu like aqui no início do vídeo, tá bom? Ajudar a gente no crescimento do canal. Se você é novo ou nova no canal, já aproveita e se inscreve. Sejam muito bem-vindos. E é isso, gente. Vamos nessa. E eu separei aqui os ingredientes que eu vou usar, gente. Eu vou usar chocolate em pó. Aí eu comprei dessa marca aqui pela primeira vez. Eu pesquisei, parece ser bom, que é uma marca que tava bem em conta. E aparentemente, pelos vídeos que eu vi no YouTube, parece ser bom. Então, vou provar ele pela primeira vez. Fermento em pó, leite condensado, ovos, farinha de trigo, leite e também margarina e chantilly. Comprei também o corante verde, que o meu esposo é palmeirense, eu vou fazer uma decoraçãozinha de verde. Vou tentar, né? Espero que fique bonito. Aí ele tá assim suado porque está na geladeira. Eu deixei naquela gaveta que fica abaixo do congelador. Deixei desde quinta-feira, tá lá. Pode deixar um dia antes, 2 dias antes. O importante é deixar pelo menos um dia antes. Aí, gente, vou colocar ele lá novamente, porque eu não vou usar agora, vou fazer os bolos primeiro. E a receita de hoje eu vou fazer na batedeira, porque eu estou sem liquidificador. Esse bolo pode ser feito rapidinho no liquidificador mesmo. Mas estou sem um copo, vou fazer por aqui mesmo. Vou fazer um bolo de cada vez. Estou adicionando aqui 3 ovos e depois só vou repetir a receita. Uma xícara de açúcar, que inclusive eu esqueci de mostrar na abertura. A minha xícara é de 240 ml hoje. Deixei aqui por cerca de 3 minutinhos, gente, a contar, bem batidinho. Uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma pitadinha de sal. Vou adicionar também uma xícara de chocolate em pó. Vou colocar aqui no cantinho, pode ser Nescau também. Aqui no canal nós temos uma receitinha de bolo de chocolate feito com Nescau em pó. Também fica muito bom.
Vou dar uma mexidinha aqui pra não esvoaçar a farinha pra todo lugar. E eu não tô demorando muito tempo não, só demorei nos ovos. Demorei cerca de 3 minutos batendo pra não ficar fedendo a ovo. Tem que bater bem, né? Seja na mão, seja no liquidificador. Se fosse na mão, passaria uns 5 a 6 minutos batendo. Pra garantir que não ficasse fedendo. Esse bolo aqui eu sempre faço ele. Por que eu não costumo fazer muito massa branca? Porque eu amo bolo de chocolate, gente. Pra mim, bolo de chocolate, bolo de cenoura são os melhores que existem. Muito gostoso. Mas bolo de chocolate eu me acabo. Eu escolhi essa batedeira aqui, gente, porque foi R$100. Bem baratinha. Mas tem umas planetárias pra quem gosta de fazer bolo, pão. Pão, ela é perfeita, porque bate já, não precisa ficar sovando e tudo. Ela já bate, né? Mas é muito cara. E esse daqui sem conto. Aí eu gostei muito, eu aproveitei, né? Faz tempo que eu já tenho ela. Foi um tempinho. Mas até então não tinha, mas quando eu tive a oportunidade, comprei. Se eu pudesse mesmo, de verdade, eu teria comprado a outra, planetária, que eu acredito que vale muito a pena. Eu estou na dúvida se eu faço nessa forma aqui, olha o tamanho dela, ou nessa forma aqui. Ó, esse daqui se eu for fazer uma vez, da última vez que eu fiz bolo, eu acho, se eu não me engano, bolo assim pra evento, aniversário, eu fiz 2 massas nela. Só que essa forminha, ela tem um fundo falso. E esse fundo falso dela é assim, muito fininho. Porque ela foi bem baratinha mesmo, gente. Que eu comprei na época na Shein. Acho que foi na Shein. E aqui é mais grosso. Aí o que aconteceu? Como foram 2 bolos, acabou que assou muito rapidamente essa parte de baixo. Por ser mais fininho, o alumínio. E essa parte de cima demorou mais. Aí queimou um pouco no fundo. Aí isso me incomodou. Só que ela é bem grande dessa forma. Eu já fiz vários bolos. Ficaram bem bonitos, o tamanho, tudo. Mas eu tenho essa outra. E essa daqui, ó, ela é um pouco menor. Tá vendo? Essa aqui acho que é uma 25. Essa daqui eu não sei, gente, o tamanho dela. Não sei de verdade. Mas se essa é 25, essa deve ser uma 15. Por aí. Aí eu tô na dúvida. Elas têm a mesma altura, ó. Aí eu tô pensando se eu faço 2 desse daqui ou faço 2 desse. Se eu fizer 2 desse, aí o bolo acho que cresce mais ou menos até aqui. Junto no outro, ele fica mais ou menos dessa altura. Um pouco maior, talvez. Isso aqui é uma queimadura, viu, minha gente? Aí eu mexendo muito com água, mexendo nas coisas, aí tem uma parte que tá mais recente que a outra. Acabou magoando, mas é uma queimadura que eu levei recentemente. Ou se eu faço 2 desse aqui, ó. Se eu fizer 2 desse daqui, vai ficar bem alto o bolo. Mas eu acho que fica bonito. Eu vou testar, gente. Vou fazer nessa. Essa aqui não é fundo falso, aí todo o material dela todo da mesma grossura. Vou tentar. Depois eu vou tentar comprar, se eu encontrar outra forma maior que essa e menor que essa. O meio termo das duas. Eu acho que uma 20. Pra mim vai ser perfeita. Pra maioria dos bolos que eu gosto de fazer assim. No aniversário. Eu vou testar. E olha, gente, como tá borbulhando aqui. Que a batedeira deixa assim. Dá certo de todo jeito, gente. Eu vou fazer esse bolo. Eu sempre fiz no liquidificador ou na mão mesmo. Tô adicionando aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Tô usando o copo sujo mesmo, gente, porque geralmente eu só limpo mais quando tô fazendo vídeo. Mas eu tenho tanta coisa pra fazer que eu tô fazendo do jeito que eu faço, quando eu faço aqui pra casa mesmo.
sem muita cerimônia, sabe? E, gente, acabei esquecendo, mas eu bati. Assim, depois de colocar a farinha de trigo, eu bati com a batedeira, não marquei tempo, foi só pra misturar mesmo. E ficou assim, gente, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Ainda não coloquei o fermento, porque eu liguei o fogo, e enquanto eu liguei o fogo e deixei pré-aquecendo, eu comecei a untar e farear a forma do bolo, e a forma escolhida foi essa menor, que cabe só 1 quilo de bolo, no caso só uma massa, né? E depois vou só misturar o fermento bem rapidinho, gente, não pode bater muito pra não ativar, ele dá ruim no solar o bolo, só pra misturar mesmo a massa e pronto, já vou levar ao forno. Já fiz o segundo bolo e eu vou deixar ele aqui, só que sem o fermento. Eu não coloquei o fermento agora porque o outro ainda tá no forno. E eu vou fazer os dois do mesmo tamanho, eu só tenho essa forma que está no forno, desse tamanho. Era pra mim ter comprado 2 dela, porque tava bem baratinho, tava R$13 e algum quebrado. No máximo R$14. Foi bem barata mesmo, uma qualidade muito boa. Se ainda tiver, quando eu fizer as compras do próximo mês, eu vou comprar outra dela. Tomara que tenha. Tomara que ainda tenha pelo menos uma esperando só por mim. Aí, gente, eu fiz e deixei aqui. Enquanto isso, eu vou varrer a casa, vou passar pano. Só não vou mexer na cozinha. Só vou arrumar a cozinha depois que eu terminar de fazer os bolos e o chantilly também. Então, eu vou arrumar a sala, a garagem e os quartos. Vou deixar tudo bem limpinho. Em seguida, vou tirar o bolo do forno, desenformar ele, vou colocar esse. Vou bater o fermento aqui, né? Vou bater não, vou misturar o fermento. Depois coloco no forno novamente. Espero esse cozinhar. Enquanto ele estiver cozinhando, eu vou lavando os pratos e também faço o chantilly. E é isso, gente. Por último, vai ficar a arrumação daqui da cozinha. Mas eu não vou mostrar ela limpando, porque senão esse vídeo vai ficar muito aleatório, assim, misturando a faxina, as coisas, e eu quero deixar a memória para gravar amanhã. Então hoje só vou gravar fazendo os preparos, tudo, e amanhã eu gravo o vlog da surpresinha. O meu medo é que aqui no celular, que a gente usa um celular para gravar, tanto eu quanto ele. Porque esse celular tem a câmera melhor, que é o A54. E o meu celular, dele é outro, ainda mais antigo, não tem a câmera tão boa. Então a gente só grava com esse e os nossos celulares pessoais a gente usa no dia a dia. Esse celular é só para gravar. Ai, gente, meu medo é de que ele pegue nesse celular e veja os vídeos. Aí eu tô pensando aqui no que eu posso fazer, uma forma de esconder esses vídeos para ele não ver, porque se ele ver esse monte de vídeo, ele vai, mesmo se não abrir, mostra assim, tá fazendo bolo, tá de touca, tá fazendo alguma coisa, sabe? E começar a sacar, porque eu quero que ele não imagine nada, realmente. E se imaginar alguma coisinha assim que fique só uma ilusão pequena, assim, que, tipo, eu não dei nenhum indício. Assim eu espero. Então eu vou tentar encontrar uma forma para que ele não veja esses vídeos. Hora de ver o bolo. Ainda tá mole. Esperar mais um tempinho. Vou esperar mais uns 10 minutos. O meu fogão, gente, eu limpei ele, só que daí eu fiz almoço e sujou de novo. Aí tá assim também com marca de pano. E marquinha de água, né, que eu tava fazendo o almoço. Aí vou ter que limpar de novo, ignorem, tá? Vida real. Tá crescendo bastante o bolo. Vou esperar mais uns 10 minutos. Vocês só estão vendo minhas canelas, né? A luz desligada. Eita, meu Deus. Ai, tá ali. Agora sim, gente, tá pronto. Eu já palitei. E nessa forma demora bem mais do que na forma de furinho. Nossa, demorou bastante pra ficar pronto. Eu pensei que ia solar, mas não solou, gente. Graças a Deus, esse bolo nunca solou. Nunca. E solar agora, ixi, meu coração chega a esfriou, mas não solou. Foi realmente a demora dessa forma. Aí, eu acho que é porque a outra tem um furo, aí o calor passa pelo furo, aí passa mais rápido. Eu acho, a minha teoria aqui, vozes da minha cabeça.
Vou tirar aqui. Vou tentar tirar com as duas mãos pra não me queimar, porque tá bem quente. Gente, infelizmente, como vocês podem ver, o bolo quebrou. Tava quebrando, então isso me preocupou bastante. Eu pensei melhor, eu deveria ter feito ele com margarina, para que ele ficasse mais firme, porque quando se faz com óleo, ele fica mais molinho do que se eu tivesse feito com a margarina. Ai, gente, felizmente quebrou o bichinho. Que dó. Para o preparo do chantilly, eu vou colocar 500 ml. Eu tenho aqui, ó, 1 litro de chantilly. Prontinho. Esse daqui eu vou guardar na geladeira. Na batedeira eu vou bater em velocidade máxima até formar umas ondinhas. O chantilly dobrou de tamanho, gente, e também vocês viram que ficaram várias ondinhas e como se formando um buraquinho aqui no meio. Então, tá no ponto perfeito. Agora eu vou adicionar 5 colheres bem cheias de leite em pó. 4 a 5. Vou dar uma misturadinha aqui, gente, pra não acontecer o que vocês já sabem, né? Não sair esvoaçando tudo. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Muito perfeito, gente. Vocês viram que eu não tava conseguindo mais bater, que tá formando buraco no meio, então, ó. Perfeito, perfeito esse ponto. E agora, gente, eu estou colocando ele em um novo recipiente, porque eu vou precisar dessa bacia de novo para fazer o mousse de chocolate. E enquanto eu faço mousse de chocolate, eu vou colocar na geladeira tampadinho com um plástico filme, para não cair nenhuma água, nem nada, protegido. E também não vou deixar fora para, não sei se acontece de derreter, acontece de alterar o ponto. Então eu vou colocar na geladeira, como eu já fiz de outras vezes.
Agora eu vou fazer o mousse de chocolate, gente. Aí estou adicionando o restinho que ficou na caixinha. Aí vou adicionar agora meia caixinha. A outra metade eu vou guardar pra fazer a calda do bolo. Vou adicionar também 4 colheres de leite em pó. Eu tenho aqui um restinho de achocolatado, eu vou adicionar também, porque essas coisas aqui, tudo fora o leite condensado, é neutro, não tem doce. Então eu vou adicionar esse restinho aqui. Eu comecei adicionando 4 colheres de chocolate em pó. Aí eu coloquei Nescau misturado com chocolate em pó. Vai ficar doce, gente, porque como é neutro, então não tem muito doce não. Só tem um pouquinho de doce do leite condensado, mas é bem suave. Então pra ficar mais docinho, eu coloquei achocolatado em pó também. No início eu coloquei 4 colheres, mas depois eu acabei colocando mais. E eu vou explicar o porquê. Tem gente que adiciona açúcar, gente, mas eu não vejo necessidade. Tanto é que hoje eu coloquei achocolatado, mas eu já coloquei chocolate 50% sem problema. Ficou delicioso, fica bem docinho. Como da outra vez, gente, eu vou adicionar mais, porque eu quero que fique mais escurinho. Da outra vez eu adicionei mais colheres, dessa vez eu tô adicionando também. Tô adicionando mais umas, nem sei quantas colheres, gente, só adicionei o resto que tá aqui. Não tem problema não, fica gostoso do mesmo jeito, não tem como dar ruim. Mas vocês viram que gasta bastante, né? Chocolate, pó. Comprei 2 caixinhas daquelas pequenas. Como eu tinha aqui achocolatada ainda, então acabou sendo, eu acho que um gasto de 3 caixinhas, mais ou menos, de 200 gramas ou um pouco menos de 3. Aí se você quiser usar o Nescau, que é mais em conta, né? Você pode usar. Eu estou adicionando chocolate e achocolatado em pó também. Tô complementando, só comprei 2 caixinhas, então eu não precisei adicionar também o achocolatado para complementar. Mas o importante é que fique bom, que fique gostoso. Chocolate é bom, gente. Vocês sabem, né? Quem gosta, gosta, né? Tem pessoas que gostam mais de chocolate branco, mas bolo de chocolate, gente, eu nunca vi. A única pessoa que não gosta muito de chocolate escuro, bolo de chocolate, eu nunca vi, pelo menos eu não conheço ninguém que não goste. E é um negócio bom, gostoso, né? É muito, muito bom. Maravilhoso. E lá vamos nós. Prontinho, gente, já está no ponto perfeito. Ai, gente, isso no bolo de chocolate é muito gostoso. E agora, gente, eu vou começar a montar o bolo. E eu comecei cortando o bolo ao meio. E esse é o primeiro bolo que eu fiz, que deu uma quebradinha. Ficou muito fofinho. Infelizmente, acabou quebrando. Mas eu cortei com a linha. Eu já fiz algumas vezes aqui no canal. Então, eu nem vou explicar muito. É bem facinho no vídeo, dá até pra perceber como é que eu faço. E estou agora também cortando o segundo bolo. Eu tirei esse topinho aí porque fica mais alto quando tá inchando lá no forno, pra poder ele ficar o mais quadradinho possível.
E finalmente chegou a hora da montagem e agora eu vou testar pela primeira vez esses sacos de confeitar. E dá pra ver que eu não tenho habilidade nenhuma, então ignorem, tá? Minha primeira vez usando um saco de verdade, das outras vezes foi bem no improviso. Só que ainda não tenho nenhuma prática, gente, então por isso que tá saindo esses formatos aí bem duvidosos. E uma coisa que eu esqueci também no início foi de molhar o bolo. Só que no meio, enquanto eu estava montando, eu acabei lembrando. Eu fiz uns furinhos e molhei o bolo. Por isso que os últimos bolos que eu coloquei, eles estavam parecendo um pouco diferente, porque eles estão bem molhadinhos. E outro detalhe também é que eu comecei a usar um saquinho e ele estourou. Então eu passei a usar 2 saquinhos de uma vez só para poder colocar o recheio. A minha ideia era colocar as 4 camadas de bolo, porém ficou muito alto, gente. Como ele não é um bolo grande, ficou muito estranho. Aí eu resolvi tirar uma camada e a outra guardei na geladeira mesmo pra gente ir comendo. E a caldinha que eu fiz foi uma caldinha bem simples, que é leite condensado com um pouco de água mineral, mistura bastante e pronto, gente. Foi essa caldinha que eu usei nos bolos. E vamos lá, gente, eu comecei a decorar o bolo e fui percebendo que eu não tenho habilidade nenhuma com saco de confeitar, minha gente. Com bico, nem com saco de confeitar. No ovo de Páscoa até que eu me saí bem, mas no bolo tá sendo uma tragédia. Eu tô tentando montar aí, não tô sabendo. Aí uma hora eu pensava em desistir, fazer do jeito que eu já sabia fazer mesmo, que era com a faca, como eu já fiz com outros bolos, mas ainda a persistência que há dentro de mim tava insistindo pra mim tentar fazer, porque como é que eu vou aprender se não praticar? Mas tá ficando muito feio, gente. Que negócio feio. Eu fui tentando arrumar com a colher, que não tava dando certo. Depois eu acabei pegando a faca mesmo. Comecei a tentar alisar esse estufinho aí que eu consegui colocar com saco. Olha, vocês podem ver, viu? A habilidade aqui é 0. Mas é assim mesmo, gente. Se o problema fosse só a questão da beleza, estava tudo bem. A questão é que, como um dos bolos tinha sido o último a sair do forno, ele ainda não estava totalmente frio. E foi justamente a base. E eu percebi, conforme eu ia colocando o bolo, que ele estava empenando. E depois de terminar de decorar essa parte, como vocês podem ver, eu comecei a perceber que o problema dele estar empenando para os lados não era necessariamente o bolo, mas o recheio. E depois eu pensando da causa do porquê o recheio dessa última camada estava saindo para fora, foi basicamente por conta do bolo que estava quente. E eu acredito que o bolo quente acabou dando uma derretida no recheio e ele começou a sair para fora, a prejudicar a estrutura do bolo, começou a prejudicar também a parte externa do bolo, porque enquanto eu estava cobrindo o bolo, o recheio estava saindo para fora e estava prejudicando a decoração. Olha, gente, uma tragédia, viu? Esse bolo aí foi bem complicado, essa decoração de bolo. Nossa, eu estava muito apreensiva porque já estava se aproximando a hora do meu esposo chegar em casa. E o meu medo era de não conseguir concluir o bolo a tempo. Como que eu ia fazer se no dia seguinte ele ia passar o dia inteiro comigo? Então não ia ter como eu terminar de decorar. Então eu fiquei muito apreensiva, gente. Consegui dar uma consertada no bolo, gente. Meu Deus, que desespero. O bolo tá escorregando. Qualquer coisinha, ele tá escorregando pra lá. Nossa, gente, que desespero, viu? Esse bolo desabar. Já pensou? Olha isso, só de eu mexer bem pouquinho. Tá assim. Meu Deus do céu. Eu já fiz vários bolos aqui no canal. Nunca aconteceu isso. Ai, que desespero, gente. E uma caixinha não deu, ó. Olha o tiquinho que sobrou pra decorar. Bem pouquinho, gente. Vou ver aqui o que eu consigo fazer com esse tiquinho. Tem que ser uma caixa e meia nesse caso aqui.
gente, não estava ficando muito bonito. Aí eu resolvi, tive a brilhante ideia, só que não, de tirar e refazer. E, gente, como tinha pouquinho, e quanto mais tirar é pior, porque diminui ainda mais, a quantidade vai diminuindo de muito. Eu acho que eu fiz isso umas 3 vezes, eu não me lembro, eu tô vendo aqui na edição do vídeo, mas eu deveria ter deixado da primeira vez daquele jeitinho. Então, ó, vocês vão perceber que eu acabei desistindo, porque não tem muito. Então, como eu tirei, faltou pra refazer. Aí eu tive que fazer assim, gente, improvisei na hora, porque era o que dava pra fazer, não tinha mais chantininho, nem chantilly pra mim fazer o que eu tinha planejado, tentar fazer pelo menos, né, porque nada do que aconteceu foi planejado na decoração, mas ficou assim, gente, bem feio. Que bolo feio, gente. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu sou muito perfeccionista. E com o pouco chantilly que eu tinha em mão, gente, foi o que deu pra fazer. Aliada à falta de tempo, meu esposo estava já chegando em casa, eu precisava esconder esse bolo. E aliado a tudo isso, gente, eu não tinha como refazer o bolo, refazer a montagem, eu não tinha como refazer também essa decoração. Então eu tive que improvisar aí com recursos que eu tinha, com pouquíssimo tempo que eu tinha. E ficou desse jeito, mas eu fiquei um pouco frustrada, sim. Eu fiquei feliz por conseguir terminar a tempo. Ainda bem que não vem muita gente, só os familiares mesmo, porque, gente, eu ficaria extremamente envergonhada, porque ficou muito feio o bichinho, gente. Mas foi o que deu, né, pra fazer. Então, o importante é o sabor. Ficou assim, gente, ó. Tá torto, tá tombando. Vamos ver se ele sobrevive até amanhã.